Olá, criptomaníacos! Tudo bem com vocês? Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, estava num podcast com Bruno Perini e decidiu comentar sobre o Bitcoin. O que ele acha do Bitcoin, por que o Bitcoin não é uma moeda, segundo ele. E eu estou aqui para reagir a esse vídeo, fazer um react em tempo real com vocês para analisar o que foi dito. O que não vai ser uma tarefa fácil, porque eu sei que muitos de vocês aí respeitam o Paulo Guedes como economista. Então aqui, quem é o Guilherme para se opor ao Paulo Guedes? E esse é o primeiro erro que você pode cometer. Apelo à autoridade. Uma falácia lógica, ou seja, um erro cometido por muitas pessoas de vincular certo ou errado a depender da autoridade que está falando. Não, o cara é um ministro, então se ele fala, logo é certo. O cara é professor, logo todos os argumentos dele são corretos. Isso é uma falácia, isso é um erro. Analise sempre o argumento da pessoa e não quem ela é ou qual a autoridade que ela possui. Afinal, basta puxar a lista dos atuais ministros para você ver que a autoridade não tem relação com competência. Muitos dos pontos de discordância que eu terei aqui em relação ao Paulo Guedes é porque ele é da escola de Chicago, essa é a base econômica dele, e eu me formei aqui, aprendi economia pela escola austríaca de economia. Então são duas vertentes diferentes e claro que teremos aqui algumas discordâncias e eu espero que elas sejam saudáveis. Antes do react, eu tenho que fazer um anúncio aqui para vocês, mas enquanto isso, já deixa o like, porque é a única forma que eu tenho de saber que você gosta desse tipo de conteúdo de react, reagindo a vídeos de outras pessoas. Eu não tenho como saber se você não deixar o like. Então faz isso aí, e se não for inscrito, se inscreve agora no canal da Criptomaníacos. Bom, pessoal, no vídeo anterior, eu fiz o meu top 5 criptomoedas de inteligência artificial para bombar nesse ciclo, e falei para vocês que existia uma forma de investir automatizada. Vocês que se cadastraram na página 5 criptomoedas para fazer até 1000%. Quem não se cadastrou está aqui na descrição, primeiro link. Vocês receberam um e-mail. Verifica o seu e-mail ali, porque lá explica como fazer esse investimento, como entrar para essas altcoins direto com apenas um clique e sem precisar ficar acompanhando, comprando e vendendo. Tudo vai ser feito por meio de um índice. Tá tudo explicadinho lá no e-mail para vocês. Bom, bora abrir aqui o vídeo do Paulo Guedes para entender o que ele falou, Tá aqui o conteúdo, créditos ao Bruno Perini e também a Livecoins aqui que postou esse corte da entrevista ou do podcast e vamos assistir junto. Vou pausando aqui conforme o Paulo Guedes for comentando alguma coisa em relação ao Bitcoin. Bora lá. O CEO da MicroStrategy. É uma empresa listada em Nova York, ela é uma empresa de software, só que tem um tempo que ele está fazendo só o seguinte, ele pega a dívida em dólar, e como ele está listado no mercado, ele tem acesso à dívida por um custo mais baixo, e está comprando Bitcoin, um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo. Gosta de viver perigosamente. Gosta. Opa, já tem aqui uma afirmação que eu não gostei. O Bruno Perini falou sobre o Michael Saylor, da MicroStrategy, que está o quê? Acumulando Bitcoin com a passagem do tempo. E o Paulo Guedes fez uma brincadeira falando assim, gosta de viver perigosamente. Já tem um ponto de discordância aqui. Por que as pessoas atrelam Bitcoin a perigo, a risco? Baseado em que dados as pessoas falam isso? Então vamos abrir aqui o comparativo entre o Bitcoin e os ativos que o Paulo Guedes entende como mais seguros da economia. Então eu posso colocar aqui ouro e ações dos Estados Unidos, que é um país mais forte do mundo. Vamos comparar então o Bitcoin com esses ativos. Eu tenho aqui uma lista justamente para a gente analisar isso. Tá aqui, ó. Então é um comparativo em 14 anos entre Bitcoin, essa primeira coluna, e o acumulado do ouro e do S&P 500, das ações dos Estados Unidos, ok? Então vocês percebem que de 14 anos para cá o acumulado do Bitcoin é de 2,4 bilhões de retorno, enquanto o ouro 95% e ações americanas 344%. E aí cada vez aqui o acumulado vai reduzindo, Em 5 anos, por exemplo, o Bitcoin tem um acumulado de 1.756%, o ouro 67% e as ações americanas 83%. 2 anos, por exemplo, o Bitcoin tem 88% de acumulado, ouro 10%, ações 21%. 1 ano, o Bitcoin 235%, ouro 17%, ações 33%. Ou seja, vocês percebem que ao longo de toda a história, seja lá de quando você está analisando para cá, o Bitcoin sempre teve um retorno muito superior aos ativos
seguros. Então por que o Bitcoin é encarado como risco, viver perigosamente? Não são os outros que seriam ativos perigosos? Será que a volatilidade é um problema? Qual é o problema da volatilidade para uma empresa que está fazendo um investimento? Será que a empresa está fazendo um investimento para alguns meses? Ou uma empresa investe para anos à frente, para proteger o seu capital para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos? É longo prazo. E no longo prazo, eu comprovo por dados que o Bitcoin é muito mais seguro do que qualquer outro ativo que exista. Ou ele vai ser um dos homens mais ricos, ou vai ser um dos caras mais quebrados. Perigosamente. Porque o que acontece? Essa é uma conversa super interessante, que é a seguinte. O Bitcoin tem uma grande virtude, que é justamente limitação da oferta. Isso é uma grande virtude, porque isso diz o seguinte, olha, se a demanda aumentar no tempo, o preço tem que subir, porque a oferta está relativamente limitada. Isso é bom, isso é uma virtude que as moedas fiduciárias não têm. Na hora que nós mudamos o regime do padrão ouro para as moedas fiduciárias... Tá perfeito aqui. Ele falou aqui o básico de economia, né? Lei da oferta e demanda. Então, se você tem um ativo que tem oferta limitada e a demanda por ele é crescente, o preço tem que disparar. Mas isso aqui também mostra pra gente que o Paulo Guedes enxerga o Bitcoin como um produto, e não como a moeda em si, e não como uma unidade de conta, né? Então ele está falando assim, a unidade de conta é o real e o Bitcoin ali vai subir em reais, né? Então esse produto está ficando mais valorizado no mercado. Só que a parte mais interessante do Bitcoin é quando você consegue enxergar hoje, né, o que ele vai ser no futuro, ou seja, colocar o Bitcoin como unidade de conta, um Bitcoin sendo sempre um Bitcoin, e é o resto que flutua em relação ao Bitcoin. Quando você faz isso, você percebe o que aconteceu na economia, você consegue enxergar a realidade da economia. Então, numa economia saudável, onde a produção é crescente, né, você consegue ter mais itens na economia e a tecnologia avança, o que acontece com o preço das coisas a cada ano que passa? Ele cai, como deveria ser, pessoal. Isso é o óbvio, né? Se você tem uma moeda que é correta e a economia está crescendo, o que deveria acontecer com o preço dos produtos e serviços dessa economia? Deveria ser reduzido ano a ano. Como é possível que a cada nova geração o iPhone se torne mais caro? Se produzem uma quantidade maior e a tecnologia avança de um ano para o outro. Não deveria ser o contrário? Óbvio que deveria ser o contrário. Como é possível que o mesmo carro produzido em 2023 fique mais caro em 2024 se a gente evoluiu a tecnologia de um ano para o outro? Isso só pode acontecer numa economia distorcida, onde você usa uma moeda que ela expande, né? Que a oferta dela é crescente. É como se você estivesse tentando medir algo com uma régua crescente, que aumenta a cada dia que passa, que é o dinheiro que a gente usa hoje. Então, está sempre acontecendo essa distorção. O Bitcoin, ao contrário, é uma régua fixa, ela não muda de tamanho. 21 milhões de unidades. É esse o tamanho da régua. 21. Então, tudo que você medir em relação a essa régua vai mostrar a realidade para você. Se a gente estivesse no mundo onde a unidade de conta é Bitcoin, adivinha o que aconteceria com o preço de um iPhone de um ano para o outro? Ele iria cair, como seria natural e esperado para uma economia crescente e uma tecnologia avançando. O Bitcoin é uma régua perfeita para a gente medir o tamanho da economia. Não é o Bitcoin que está subindo. Na realidade, que as pessoas ainda não entendem, é o resto que está caindo de preço em relação ao Bitcoin, como deveria ser. Na hora que nós mudamos o regime do padrão ouro para as moedas fiduciárias, nós cortamos essa limitação. E de lá para cá, você tem as economias fiduciárias viraram experimentos extraordinários. Pera. A humanidade enriqueceu apesar da moeda fiduciária e não por causa dela. Ele falou bem, né? A gente tinha uma economia em ouro, né, que foi destruída ali para a gente virar o padrão fiduciário, ou seja, tiraram o lastro do ouro na moeda e agora virou imprimir moedinha. Mas aí ele se comunica aqui com você como se fosse uma coisa, e aí o mundo evoluiu muito, a pobreza diminuiu e tal, mas não foi por causa disso, foi apesar disso. E eu provo isso para vocês com gráficos novamente, né? Vou pegar dados aqui reais para colocar isso para vocês. Tá aqui o gráfico, tá, do Instituto de Economia dos Estados Unidos, mostrando aqui exatamente a evolução da produtividade, que é a linha amarela, e a evolução da compensação, ou seja, do salário da década de 40 até hoje. Então vocês notem que de 48 até 1971, o aumento da produtividade seguia junto do aumento do salário, ou seja, se você é mais produtivo, você ganha mais dinheiro.
Mas a partir de 1971 acontece alguma coisa que distorce a economia. A produtividade continua subindo no mesmo ritmo, mas não a compensação, não os salários. Quem está ficando com a diferença aqui, né, que foi roubada? O que aconteceu em 1971? Em 71, tiraram o lastro da moeda no ouro. A moeda, ela garantia sua escassez, ela garantia o seu controle de oferta, como acontece no caso do Bitcoin, justamente devido ao lastro no ouro. Na hora que o Nixon vai e acaba com esse lastro no ouro, ele acaba completamente com o sentido dessa moeda, com a qualidade dessa moeda. E é por isso que eu falo que a gente conseguiu progredir apesar da moeda fiduciária, apesar da moedinha de papel sem lastro. Porque, olha só o que aconteceu com o salário das pessoas. Estagnou, né? Praticamente não sobe aqui em relação a 1971. Quem está ganhando toda essa diferença de produtividade não é você que é mais produtivo, é o parasita, é o político, é o Estado. Hoje, se não fosse o Estado, se não fosse a moeda fiduciária, se não fosse essa porcaria de papelzinho colorido que você usa aí, nós estaríamos muito na frente em relação ao progresso da humanidade. Esse progresso foi cortado, foi limitado para a gente bancar um bando de lagosta do STF, um bando de vinho para político parasita. O capitalismo aumentou a produtividade de forma tão absurda que permitiu aos parasitas roubarem boa parte dessa produtividade sem que o sistema entrasse em colapso. E isso mesmo não sendo um capitalismo de livre mercado, mesmo sendo um capitalismo de Estado, o Estado controlando tudo. Imagina o progresso que teríamos se fosse um capitalismo de livre mercado. A humanidade enriqueceu, foi tudo bem, só não contaram o final. A gente não sabe o final. Sim. A gente não sabe o final do experimento. E o final do experimento pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Depende. Na verdade, a gente sabe o final do experimento, né? Porque isso aconteceu diversas vezes na história. A cada 100 anos, mais ou menos, o sistema entra em colapso e eles mudam a moeda de reserva. Eles trocam uma moeda que já foi destruída, porque perdeu o lastro na escassez, geralmente o ouro, né? E aí destrói essa moeda, destrói a reserva dos países, e os países são obrigados a buscar uma nova moeda de reserva que possua lastro na escassez. Aqui está o gráfico histórico para vocês. Você que não sabe, o dólar nem sempre foi a moeda de reserva global. No caso, ele está aqui desde 1920, conforme esse gráfico aqui. Mas antes dele foi a libra inglesa, que durou 105 anos. Antes tivemos a França tendo a moeda de reserva por 95 anos. Antes a Holanda por 80 anos. Antes a Espanha por 110 anos. E antes Portugal por 80 anos. Então todos esses países já tiveram a moeda de reserva. E por que que eles perderam o status de moeda de reserva? Porque tiraram justamente o lastro na escassez, o lastro no ouro. A Inglaterra, por exemplo, fez isso para financiar guerras. Já que é caro você financiar uma guerra, qual foi a malandragem? Qual foi o jeitinho que o governo inglês deu? Tirou o lastro no ouro e aí pode imprimir dinheiro à vontade. O que acontece com a reserva de todos os países que possuíam libra em suas reservas? Começou a perder valor, a perder poder de compra. Chega num ponto onde eles falam: acabou essa brincadeira. Chega, não aguento mais. Essa porcaria dessa moeda não me atende. Tem que mudar. Ah, beleza, vamos colocar o dólar também agora lastreado no ouro. Beleza, botaram lá de 1920 para frente, chegou em 71. O que os Estados Unidos fez? Também para bancar despesas absurdas e sem noção, cortaram o lastro da moeda, o lastro do dólar no ouro. E de lá para cá, de 71 para cá, como mostrei para vocês, o dólar vem perdendo sentido. Ele vem perdendo poder de compra não só para os americanos, mas também para todos os países do mundo que possuem dólares em suas reservas. Até quando esses países vão aguentar isso? Vão aceitar isso? Não muito tempo, conforme a história nos mostra, onde cada moeda só dura cerca de 100 anos. Os Estados Unidos estão completando 100 anos como moeda de reserva agora. Eu achava que a transição aconteceria numa combinação de novas tecnologias com os fundamentos da moeda. Não adianta ter só a tecnologia. O exemplo que eu dou sempre é o seguinte: o Bitcoin é ótimo, é a moeda do futuro. Vai ali, compra um sanduíche no McDonald's, paga com Bitcoin. Toma um táxi, paga com Bitcoin. Se aceitarem, tá tudo certo. Então não é moeda. Porque moeda não é o que a gente imagina que tem valor. Peraí, esse argumento para definir o que é uma moeda ou não é uma moeda é fraco. Eu entendi o que ele quis dizer. A gente sabe que a maior parte dos lugares não aceita Bitcoin. E aí a primeira pergunta que eu faço para você é: esses lugares podem aceitar Bitcoin? Eles podem trocar o real pelo Bitcoin? Não quero mais aceitar real. Vou aceitar somente Bitcoin agora. Eles podem fazer isso ou eles são proibidos por lei estatal de fazer? Existe algo criado pelo Estado chamado
curso forçado, moeda de curso forçado. No caso, é o real. Isso obriga você aí, que tem uma loja, que tem um comércio, ou que vende qualquer coisa, a ter que aceitar reais. Mas eu não quero aceitar reais, não importa. O cliente pode te pagar em reais e você precisa aceitar reais. Então não é liberdade de escolha. E outra coisa, será que você avaliar se é moeda ou não por aceitar no McDonald's, pagar um sanduíche no McDonald's, é válido? Faz sentido? Porque eu paguei meu lanche do McDonald's da Suíça com Bitcoin. Então é moeda. Eu tenho certeza que lá em El Salvador você também consegue comprar no McDonald's com Bitcoin. Então é moeda ou não é moeda? Ah, mas tem que ser aceito globalmente, em qualquer lugar. Mas o real é aceito globalmente? Eu consigo pagar meu sanduíche no McDonald's dos Estados Unidos usando o real? Eu consigo pagar meu McDonald's lá na Suíça, onde eu paguei com Bitcoin, com reais? Não. Então o real não é moeda. Essa é uma das funções da moeda, reserva de valor. Isso, essa é uma das funções da moeda, reserva de valor. E aí eu te pergunto, o real cumpre essa função? O real é uma reserva de valor? Se eu pegar R$1.000, 100 mil reais, enfiar embaixo do meu colchão aqui em casa, daqui a 5 anos, eu terei o mesmo poder de compra que eu tenho hoje? Não! Então não é uma reserva de valor. O real não cumpre a função básica da moeda de reserva de valor. Então por que, Paulo Guedes, você vai exigir do Bitcoin que ele cumpra todas as funções da moeda hoje, que ele acabou de começar, é uma nova moeda que está surgindo, se o próprio real não cumpre a função básica de reserva de valor? Mas ele tem essa virtude, uma das 3 virtudes da moeda. Só que ela tem uma outra que é meio de pagamento aceito universalmente. Ela está longe disso, está muito longe ainda. Meio de pagamento universal. O real atende a esse critério hoje? Você consegue comprar com real em qualquer lugar do mundo ou você precisa converter o real em outra moeda para ele atender a esse critério de ser um meio de pagamento universal? Se te jogarem de forma aleatória em qualquer lugar do mundo, tá? Você vai cair num país qualquer aí. Você acha que é mais provável hoje você conseguir fazer alguma compra tendo reais na carteira ou Bitcoin numa carteira digital? O que você acha que vai ser mais fácil de você conseguir comprar diretamente, sem converter em outra moeda? Você acha que vai ser mais fácil alguém aceitar o seu Bitcoin ou notas de real? Plim! Caí na Nigéria agora. Preciso comer. Vou comprar um sanduíche. Vou comprar um cachorro-quente. O vendedor vai me vender se eu der notinha de real para ele? E se eu der Bitcoin? Eu tenho certeza que eu encontro alguma loja, alguém que vai aceitar trocar ali alguma coisa por Bitcoin. Então eu achava o seguinte, que unidade de conta. Se não é meio de pagamento, ninguém vai fazer conta com aquilo. Ninguém vai fazer conta com aquilo, entendeu? Unidade de conta. Aqui a gente chega num estágio de evolução da moeda bem avançado, lá no final, depois que a maior parte da população já adotou uma moeda. Exceto se essa moeda for forçada por meios violentos para você. A partir de agora, você é obrigado a usar a minha moedinha chamada real. Aí a adoção é rápida, aí a unidade de conta é absoluta, né? É assim. Claro, botando arma na tua cabeça, você faz qualquer coisa. Agora, se for de forma pacífica, como no caso do Bitcoin, isso vai levar tempo. Não é momento ainda do Bitcoin ser unidade de conta. Enquanto eu, vocês e o McDonald's de Lugano aceitarmos Bitcoin, mas o resto dos 99% da população não, ele não será unidade de conta. Nós vamos nos adaptar à vontade da maioria. Nós somos a minoria e temos que nos adaptar à unidade de medida deles, por mais idiota que seja essa unidade. É tipo um brasileiro que se muda para os Estados Unidos. Lá os caras usam Fahrenheit como medida de temperatura. Usam foot, usam pés para medida de tamanho. São unidades idiotas, que não fazem nenhum sentido. Mas a maioria vai utilizar essa unidade. Você brasileiro vai chegar lá e falar, não, é um metro. Não é foot que a gente vai usar aqui. Não, é Celsius, não é Fahrenheit. Não, você é a minoria. Você tem que se adaptar à maioria que está ali, por mais idiota que seja essa unidade de medida. Mas sabe quando a gente identifica que a unidade de conta está sendo alterada, pouco a pouco? Quando quem possui o poder começa a utilizá-la. Essa adoção não começa lá de baixo, ela começa lá de cima. Alguém lá em cima começa a mexer, a mudar uma coisa ou outra, e depois o resto vai se adaptar. A influência vem de quem está no topo. E sabe quem está adotando o Bitcoin como unidade de conta? O mais poderoso, o mais influente, o governo dos Estados Unidos. O Banco Central Americano. Tô brincando não, olha a notícia aí. Estados Unidos começa a medir sua base monetária em Bitcoin. Isso mesmo, pessoal.
O governo dos Estados Unidos, o Banco Central americano, está agora utilizando o Bitcoin. A divisão de pesquisa do Banco Central dos Estados Unidos, Fed, começou a rastrear o preço de sua base monetária M2 em Bitcoin nessa quarta-feira, dia 27. A métrica, chamada Coinbase Bitcoin por M2, já está disponível no site. Está aqui o site, ó, vou clicar para vocês. Está aqui, ó. Esse é o site do Fred e está aqui, ó, Coinbase Bitcoin sobre M2. M2 é a base monetária, né, a quantidade de dinheiro impresso, resumindo para vocês, né? Então é a inflação de verdade. E agora o governo americano está precisando, digamos, usar uma régua de tamanho único, como eu expliquei para vocês, né? Porque medir com coisas variáveis não faz sentido. Então você precisa ter uma régua de um tamanho único. E adivinha, a única coisa que a gente tem de tamanho único nesse mundo? Sim, é o Bitcoin. Então o governo americano, o próprio Banco Central americano, está usando o Bitcoin como unidade de medida. Quanto tempo vai levar para chegar no povão? Algum tempo, mas vai chegar. E agora eu te faço a seguinte pergunta. O Bitcoin precisa mesmo se tornar a unidade de conta de cada cidadão de um país? Ou basta ele ser adotado pelo 1%? Digamos, pelo governo, ou pelo 1% mais rico e produtivo de um país? Algumas semanas atrás eu fiz essa postagem no Twitter, que dizia o seguinte: a maioria tem a falsa ideia de que o Bitcoin precisa ser adotado por todos, ou pelo menos por mais de 50%, para se tornar a moeda dominante. Num mundo onde 1% da população detém 60% da riqueza e da produtividade, você só precisa ser adotado por 0,5% de quem importa. Falta muito pouco. Eu falei isso baseado nessa matéria aqui abaixo. 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população. 50% dos mais pobres detêm apenas 2%. Ou seja, para você realizar uma mudança no país, você não precisa de 100% da população. Para você ter a maioria da riqueza, a maioria do dinheiro, a maioria do poder, você precisa apenas de 1% da população. E aqui no caso do Brasil, você teria 63% da riqueza. E quem influencia todo o resto é justamente 1% na elite. Quem dita a moda num país não é o povão, vem lá de cima. Os mais influentes, os mais poderosos, os mais ricos criam uma moda e o resto copia. A mesma coisa se aplica aqui no caso da unidade de conta ou da moeda que será usada. A gente precisa alcançar o 1% mais rico. E isso está cada vez mais próximo na hora que a BlackRock, por exemplo, bate recorde atrás de recorde de captação de dinheiro para compra de Bitcoin. A BlackRock não está atendendo os mais pobres, ela está atendendo os mais ricos. Entendeu? Não dá, não é unidade de conta, não é meio de pagamento aceito, então ela está muito distante. Só que ela tem uma qualidade, o blockchain embaixo dela, garantindo. Então é o que eu sempre imaginava. O futuro é uma combinação de nova tecnologia com a respeitabilidade e a confiabilidade dos governos. Meu Deus do céu, agora pegou, hein? Respeitabilidade e confiabilidade do governo. Você respeita parasitas? Você confia em políticos? Se você confia em político, se você respeita parasita, pessoas que roubam mais de 50% do que você produz todos os anos, tudo que você faz, eles tomam mais de metade, mais de 50%. Se você respeita esse pessoal, se você confia nesse pessoal, você é otário e merece realmente ter reais como reserva. Guarde o seu dinheiro nessa conta compartilhada com o político. Você casou com o político, né? E ele leva metade do que você tem todos os anos. Então qual é o futuro? Para mim era óbvio, é o Central Bank Digital Currency, ou seja, é uma moeda digital, como é o Bitcoin, só que ela está com o blockchain embaixo. Você tem todo o histórico, todas as transações, quer dizer... Excelente, né? Excelente. Olha que maravilha, olha que ideia genial, pessoal. Olha que coisa boa para você. Agora, ao invés de você ter notas de real, que você pode ir na feira e comprar banana, e o feirante não sabe quem você não sabe quem é o feirante, o governo não sabe o que você comprou, ou seja, é uma moeda anônima. Olha que legal, uma vantagem do papel moeda. É anônimo, ninguém sabe quem é na transação. Agora não, agora é CBDC, né? Digital Currency. É uma moeda digital do Banco Central. Significa o seguinte: todas as transações serão fiscalizadas, monitoradas. O governo vai saber tudo, 100%. Desde que você recebeu até quando você gastou, no que você gastou, o que você consumiu. Então isso permite ao governo, por exemplo, falar: não gostei da tua compra, não estou gostando da tua compra não. Está tomando muito refrigerante, está comendo muita carne, boi solta pum e acaba com a atmosfera. É ruim para o ambiente. Então vamos ter que limitar a quantidade de carne que o João come. João, carne para você agora só mês que vem. Ou ainda, putz, Pedro, quer comprar Bitcoin? Não, pô, tá maluco? Essa moeda perigosíssima, que polui?
né? Tem mineração aí e vai acabar com o meio ambiente. Não pode comprar. Não pode comprar Bitcoin, Pedro. Lucas, você quer ver Léo Lins? Quer ver show do Léo Lins? Você tá maluco? Esse cara aí, esse fascista do Léo Lins? Não. Maurício, doação pro Jair Bolsonaro? Então notem que CBDC, essa desgraça dessa moeda digital do Banco Central, é ótimo pro parasita que estava lá no governo, mexendo com dinheiro. Ele vai enxergar tudo que você faz. Para ele, já cobra imposto o quê? Apertou um botão. Sai 50% da tua conta. Não tem nem como você reclamar. Você não precisa nem fazer declaração de imposto de renda. Olha só que eficiência. Ele aperta um botão, sai da tua conta, acabou o problema. Tá tudo lá registrado. Não tem como você driblar nada. Você vai ser roubado certinho, porque não tem como escapar. Não precisa nem declarar imposto de renda. Pro parasita, isso é 100%. E para você? O próprio governo, se for criar, ele tem que avisar, tô aqui no counterfeiting, tô aqui falsificando moeda, Peraí. Vamos de novo. Todas as transações, quer dizer, não dá para falsificar. O próprio governo, se for criar, ele tem que avisar, tô aqui no counterfeiting, tô aqui falsificando moeda, tô criando um troço aqui. Olha lá, se o governo quiser falsificar, ele tem que te avisar. Olha só que coisa legal, né? Eu estou aqui falsificando, eu estou aqui imprimindo moedinha, eu estou fazendo merda aqui, mas estou te avisando, ó que legal, né? Você pode fazer alguma coisa? Não pode fazer nada, mas estou aqui, imprimo dinheiro, e você faz o quê? E tem mais. Digamos que você acredite que essa blockchain centralizada na mão do Estado será realmente transparente, 100% transparente. Onde o político vai fazer o trambique dele? Onde vai vir a corrupção? Ou você está me falando que o político vai ficar honesto. Não vai ter mais trambique. Ele não ganha mais dinheiro de fora. Ele vai viver com um salário de 10 mil reais por mês. Não vai ter mais corrupção no governo. É isso? Porque é transparente. Se é transparente, todo mundo vai poder entrar na blockchain, como no do Bitcoin, e ver todas as transações. Então, cadê a corrupção? Para onde foi a corrupção? E mais, o traficante vai fazer o quê? Tu vai comprar um traficante no Pix? Vai vender heroína para você no Pix? É isso? O jogo do bicho, tu vai fazer o quê no jogo do bicho? Se todas as transações são monitoradas. Acabou o jogo do bicho. Acabou droga, acabou tudo. Acabou corrupção. Ou será que todo mundo do mercado cinza e mercado negro, que é maior do que o mercado transparente aí que a gente vê, será que todo mundo do mercado cinza e mercado negro não vão procurar uma outra moeda? Uma moeda que tenha privacidade, que tenha algum grau de anonimato? Então eu vejo a demanda por essa moeda crescer ainda mais. Muito mais. E adivinhem que moeda é essa? Sim, é o Bitcoin. Então eu achava que ia ser uma combinação assim. Passei algum tempo pensando nisso. Só que aí surge esse risco geopolítico agora. Começa essa confusão no mundo. Eu acho que não vai escalar, porque eu estou vendo que quem faz a confusão são os perdedores da ordem antiga. Ele está certo aqui. O que ele está falando é o seguinte: agora nós estamos num momento geopolítico muito turbulento. Guerras, conflitos, briga entre países. Então, um país, um governo não pode confiar no outro. A gente viu recentemente a Rússia perdendo as suas reservas. Por quê? Porque a Rússia estava no sistema SWIFT, que é controlada pelos Estados Unidos. Na hora que ela entrou na guerra, os americanos não gostaram da história, foram lá e cortaram o acesso às reservas financeiras da Rússia. Ou seja, será que a Rússia hoje confia em deixar o seu dinheiro nas mãos de outro país? De usar o dólar americano? De usar o sistema SWIFT? Claro que não. Ela precisa usar um sistema que esteja fora do controle de qualquer outro país. Da mesma forma, existem vários países hoje que não querem colocar o yuan chinês em suas reservas, apesar da China ser uma potência econômica, um dos maiores países do mundo. E por que eles não querem colocar a moeda chinesa dentro dos seus cofres? Porque não confiam no governo chinês. Isso explica porque as reservas de ouro nos bancos centrais estão disparando, estão batendo recorde. Como a Folha de São Paulo falou aqui em abril do ano passado. Bancos centrais compram ouro em resposta às tensões geopolíticas. 152% de aumento da reserva de ouro no ano passado. E a expectativa é que continuem subindo. Aí, meses à frente, saiu a atualização aqui, numa outra matéria, compra de ouro por bancos centrais cresce 176% no primeiro trimestre.
Por que estão fazendo isso, pessoal? Por que não estão colocando mais dólares, a grande moeda de reserva, nos seus cofres? Porque se der a louca no Biden e ele decidir dobrar a quantidade de dólares, imprimir dólares, o que acontece com a tua reserva? Vai cair pela metade o valor, o poder de compra que você tem, sem que você tenha feito nada. Você está sentado lá na Turquia, tomando um chá, e um belo dia o Biden acorda e imprime dólares e você perde dinheiro. Que moeda de reserva é essa que não protege o seu poder de compra? Vocês começam a entender que existe uma demanda global, não só para a gente, mas também para países, por uma moeda isenta, que não esteja sob controle de nenhuma nação? É aí que surge o Bitcoin como solução. Mas se os governos estão colocando ouro em suas reservas, eles não precisam do Bitcoin, correto? Errado. O ouro, apesar de muito superior à moeda fiduciária, ele é muito inferior ao Bitcoin em diversos aspectos, alguns inclusive em relação à interferência de um país com outro. O ouro mantém essa interferência entre países. Como vimos, a oferta limitada ou escassez, ela é essencial para que uma moeda funcione como moeda de reserva. Mas quão escasso é o ouro? Será que a oferta dele é realmente limitada como a do Bitcoin, ou seja, que vai caindo de 4 em 4 anos? Ou pelo menos é uma oferta que se mantém com a passagem do tempo, a mesma quantidade todo ano? Vamos ao gráfico de produção do ouro de 1600 para cá. Olha aí que maravilha, pessoal. O ouro tinha esse nível de produção aqui em 1600, 1700, 1800. Eita, pessoal! A partir aqui de 1850, a produção começou a ficar cada vez maior, cada vez maior. E ela não para de crescer. Inclusive, saiu notícia recente, Moçambique bate recorde de produção de ouro com mais de 1,6 toneladas em 2023. Um aumento de 32% em comparação a 2022, que já tinha sido recorde. Então, pessoal, por que a produção de ouro não para de subir? Porque se aquilo fica mais valioso, qual é o incentivo que você dá? Vamos produzir mais, vamos minerar mais, vamos tirar mais ouro debaixo da terra. E esse incentivo funciona, pessoal. Então a oferta do ouro, ao contrário da do Bitcoin, que é decrescente, né? A cada 4 anos a gente reduz a quantidade de Bitcoins que são minerados, a do ouro sobe. Quanto mais valor tem o ouro, mais minerado ele é, mais oferta ele tem. Já o Bitcoin, quanto mais valor ele tem, não muda absolutamente nada. A cada 4 anos acontece o halving do Bitcoin, que reduz a oferta pela metade até ela ser zero e a gente alcançar 21 milhões de unidades. Vou usar aqui, inclusive, a notícia do cacau valorizando mais do que o Bitcoin para explicar isso para você. Tá aqui a notícia. Cacau supera Bitcoin em valorização e transforma chocolate em luxo de Páscoa. Então o que acontece, pessoal? Por diversos fatores, a oferta do cacau ela está limitada aqui a uma quantidade, só que durante a Páscoa a demanda por cacau dispara. Muitas pessoas querem chocolate. O que acontece com o preço do cacau? Subiu aqui, 186% em 12 meses, acima do Bitcoin na época da matéria. Então vamos colocar o cacau como moeda? Por que a gente não coloca o cacau como moeda ao invés do Bitcoin? Porque assim como o ouro, quando você tem uma subida de preço do cacau, qual é o incentivo do mercado? Vou plantar mais cacau, vou produzir mais cacau para ganhar mais dinheiro. E aí a oferta começa a subir e o preço nivela, correto? Porque a oferta sobe, a demanda se mantém a mesma e o preço vai ser reduzido. É assim que funciona no mercado. Isso acontece com o cacau, isso acontece com o ouro, mas não acontece com o Bitcoin. Porque como eu falei para vocês, a demanda do Bitcoin pode subir à vontade, mas a oferta ela é limitada e sempre será. E é por isso que o ouro é inferior ao Bitcoin como moeda. Nada impede um país de começar a minerar e encontrar uma enorme reserva de ouro embaixo da terra. O que vai acontecer com o preço do ouro no dia seguinte, com uma oferta crescendo tanto? Vai desabar, assim como vai desabar o valor das reservas de todos os países que possuem ouro dentro do seu cofre. Isso sem falar em outras questões, como o confisco, um país invadir o outro e roubar as reservas. Existem vários casos onde pode dar problema em você possuir ouro em reserva. Isso não acontece com o Bitcoin.
E é por isso que os governos ficam desesperados com a adoção crescente do Bitcoin, com o Bitcoin se tornando uma moeda cada vez mais acessível. Agora está dentro dos maiores fundos de investimento do mundo, dentro das maiores gestoras, que inclusive comandam políticos, comandam partidos, elas compram políticos. Então agora está entrelaçado no sistema, não tem mais como separar, não tem mais como evitar o Bitcoin. Eles já perderam essa guerra, é só uma questão de tempo. E o que eles vão tentar fazer é com que o seu Bitcoin vá parar no controle do governo, no controle da BlackRock, no controle de alguma entidade que hoje está no poder, para que eles continuem no poder. Infelizmente, eles vão conseguir isso, tá, pessoal? Sempre teremos 1% daqueles que são mais inteligentes, que são mais produtivos, com mais de 50% da riqueza. Então, o dinheiro naturalmente vai fluir daqueles menos produtivos e menos competentes, menos inteligentes, para aqueles que são mais. Mas eu espero que você, que está inscrito na Criptomaníacos, está aqui apertando o like nesse momento, ligando a porcaria do sininho e compartilhando esse vídeo, é mais competente do que a média da população e também do que a BlackRock, do que o Paulo Guedes, e não vai dar o seu Bitcoin para o sistema. Ah, e se não souber onde comprar Bitcoin, onde comprar criptomoedas de forma segura, barata e fácil, tá aqui, Coinex. Inclusive ganhei aqui deles, né? Essa garrafa térmica maravilhosa com copinho, tem copinho para ali também. Se vocês quiserem, eu vou sortear para vocês durante aqui os vídeos do canal, tá? Vou pedir para eles outras unidades para sortear aqui no canal, mas enfim, quem quiser, o QR Code está aqui embaixo e o link também na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.